Você deve pensar assim: quantas pessoas estão falando sobre Deus, sobre Jesus, quantas pessoas estão usando o nome de Deus para se destacar nas redes sociais. E aí é sobre isso que nós vamos conversar agora. O quanto você está enganado quando você pensa que as pessoas estão usando o nome dele. Eu quero que você reflita sobre isso. As pessoas estão sendo chamadas como nunca antes. E, por sorte, está acontecendo num momento em que temos as redes sociais para levar isso a mais pessoas. Eu digo por sorte por um termo de linguagem muito usual, mas na realidade isso tudo é planejado pelo universo de Deus. Deus é maravilhoso, Ele não erra, Ele não se engana. Tudo acontece exatamente como Ele planejou para nós. É claro que se nós tivéssemos decidido caminhar com Ele, ao invés de negá-lo durante muito tempo, os resultados seriam outros. Mas não foi o que aconteceu. E a própria natureza divina, ela já sabe qual o desenrolar de algo quando uma decisão é tomada. Por isso que se diz que não existe acaso, porque uma decisão gera um resultado e esse resultado por si só já vai direcionando as coisas que vão acontecendo. E entender isso muda tudo. Então, eu quero que você, se em algum momento você pensou isso, as pessoas estão usando o nome de Deus, eu acho errado. Tem pessoas que criticam quem vende um curso, quem se posiciona, quem fala no meio dos seus próprios conteúdos de trabalho, ou aquelas pessoas que divulgam só materiais sobre a sua vida e trazem a palavra, como é o meu caso também. Porque, gente, a pessoa que julga isso, ela já mostra um certo descompasso e um distanciamento da presença de Deus. Porque quem vive na presença dele entende que quando há um chamado, o que é um chamado, gente? Quando o coração queima e tu sabe que tem que fazer aquilo e simplesmente tu resolve obedecer, tu vai fazer porque tu entende que essa vida aqui é transitória, mas a vida com ele é eterna. E você não vai querer desagradar aquele que está te dando a oportunidade de estar aqui vivendo essa experiência. Então você passa a ter um relacionamento e você ouve e responde. Não é brincadeira. Se você não entende, tudo bem. Mas o fato de você não entender não anula a veracidade dos fatos, não anula a existência. Se você quer ser o ignorante da questão, não aprofundar seu entendimento, seu conhecimento, se você não quer ler a palavra, se você quer ser aquele resistente, é um direito que você tem e eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não pode julgar, porque o próprio julgamento já é uma demonstração da ignorância. Porque quando a gente caminha com Jesus, a gente tem um entendimento sobre o posicionamento que nós como filhos temos que ter uns para com os outros. E o julgamento é um dos principais motivos que levam à ruína a uma vida. Porque com a mesma força que você julgar alguém, você será julgado. É uma lei da natureza. Não é uma punição, é uma consequência. E quando você começa a entender isso, você começa a entender e ter até misericórdia por aquele que está por um caminho errado, ainda está na ignorância, ainda está na escuridão. Mas o nosso papel, quando a gente percebe isso, não é acusar, não é rebater, é orar. Só a oração tem o poder de um livramento, de uma pessoa que está na ignorância. Então, se você tem algum familiar, se você tem algum amigo, se você percebe que tem pessoas que se posicionam frente a você desta forma, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é orar. Aqui no meu escritório eu tenho um quadro que eu chamo de aqui é o meu quarto de guerra e esse é o meu quadro de guerra. Aqui estão nomes de várias pessoas em que eu oro por elas todos os dias. E tem outras tantas que não estão aqui neste quadro e que elas entram nas minhas orações recorrentemente. Eu já coloco aqui porque é importante que a gente deixe na nossa visão tudo aquilo que a gente entende que é importante e que nós precisamos fazer sempre. Karine, ora sempre, todos os dias por ela? Óbvio que eu não faço, eu separei por dias
E como não é uma oração de 2, 3 minutos, ela é uma oração mais longa, eu separo por grupos para poder realmente intensificar os propósitos. Então, você tem a oportunidade de fazer isso incluindo pessoas que para você são consideradas ignorantes, pessoas difíceis de lidar, pessoas que você gostaria de ver uma transformação na vida dela, mas você não entende, não vê luz no fim do túnel. Faça isso. Crie um quadro de guerra e comece a orar por elas ao invés de falar mal delas. Porque o falar mal vai fazer com que você apenas coloque mais energia negativa em cima daquilo. Mais energia negativa vai dificultando aquilo que já está difícil, vai ficar mais difícil. E você quer fazer parte disso? Não, né? Você não quer fazer parte da desconstrução de algo que poderia ser muito bom e que vai passar a ser muito ruim. Então você tem que ter consciência de que a sua oração tem poder. Ah, mas tem pessoas que oram por alguém ou dizem vou orar pela tua causa e nem sequer lembram. Hipócritas de plantão. Não seja você assim. É melhor que você ore e não diga do que você seja aquele que diz e não ora. Então reflita sobre essa palavra hoje, pare, pense um pouquinho, se conecte com o nosso Pai, leia a palavra, crie o seu quarto de guerra e não perca tempo, não perca tempo, faça aquilo que está queimando no seu coração. E se ainda não está queimando, mas você sabe que você deveria fazer algo, você pode comentar comigo aqui neste vídeo, me chamar no direct. Eu vou ter muita satisfação em te auxiliar nessa história, nessa trajetória. Porque Deus tem chamado muitas pessoas que por estarem com um tampão nos ouvidos não estão ouvindo. Mas elas estão inquietas e uma hora elas vão ouvir. Eu creio nisso. E você crê?